Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho com vocês e suas famílias. Sou a professora Marilyn e nossa aula é de matemática. Vamos resolver algumas situações, alguns probleminhas envolvendo duas operações que vocês já conhecem: a divisão e a multiplicação. Desejo uma ótima aula para você que está estudando pela manhã, você que está estudando pela tarde e você que estuda até a noite. Lembrem sempre de tirar suas dúvidas, tá bom? Os professores ficam muito felizes quando os estudantes estão interessados. Se a dúvida permaneceu, mesmo que você tenha assistido a aula, voltado, eu não consegui explicar de uma maneira que você compreendeu o assunto, não fica com essa dúvida. Pergunta, combinado? Organize aí seus materiais, deixe seu cantinho todo organizadinho para que você não tenha nada para tirar o seu foco, tirar sua atenção, tá bom? Já observaram o tempo? Como é que o tempo está hoje? Dá uma olhadinha na janela. Será que está nublado, chuvoso ou ensolarado? Dá uma olhadinha, que seja um dia maravilhoso para a gente estudar, conhecer algumas coisas novas ou relembrar assuntos que a gente já ouviu, já estudou, mas tá um pouquinho esquecido. Não esqueçam também, né? Falar tanto de esquecimento, lembra, esquece? Não esqueçam de tirar um momentinho do dia para fazer sua oração. Meditar ou refletir em coisas que você deseja para si e para as pessoas que estão ao seu redor e para a nossa sociedade, né? Nossas comunidades, tanto a escola como a vizinhança, que tenhamos pensamentos de paz, de amor, de igualdade, de respeito, tá bom? De tolerância com os outros. É tão bom a gente ser bem recebido, a gente ser acolhido, ser amado. Fazer isso também pelos outros é muito bom. E faça a sua oração de acordo com as orientações da sua família, tá bom? Mas não deixa de fazer. Convida mais alguém para participar com você também da oração. A leitura de hoje é uma poesia. Quem lembra o nome de duas operações que eu citei no início da minha fala? Vamos identificar nesse texto? Prestem atenção à leitura. Operação que tem arte é, por certo, a divisão. Ela é que parte e reparte com justiça e retidão, dividendo divisor, quociente e resto também. Mas se a conta exata for, direi que resto não tem. Se o divisor for maior do que o dividendo, então, a regra sei eu de cor, o quociente é fração. Na multiplicação, fatores vamos multiplicar, o resultado de produto chamar. Enquanto na divisão, vamos dividir para compartilhar. Dividendo divisor, quociente e resto considerar. Se Deus e os homens amais, dividi, fazendo bem. Dá o que tendes de mais àqueles que nada têm. Identificaram as duas operações que são citadas nesse poema? Divisão e multiplicação. Muito bem. A divisão é uma operação que é utilizada para repartir, distribuir. E é uma dica para que, quando você lê um probleminha, você tenha atenção às palavras-chave, palavras que vão te dar a certeza da operação que será utilizada. Então, distribuir, repartir, se trata de dividir. Está aqui na tela uma divisão, né? Já está armada e efetuada essa operação. Para relembrarmos os termos, os nomes de cada parte da divisão, dessa operação. Vamos lá. Temos o dividendo, o divisor. Outra parte da divisão é o quociente, é um termo que chamamos. E temos o resto. O dividendo é o número que será dividido, a quantidade que será dividida. O divisor é um número que representa, não é, o que será dividido, o número pelo qual o dividendo será dividido. O
quociente é o resultado dessa divisão. E o resto é uma parcela que é formada no processo de divisão, em alguns casos, tá bom? Vocês observaram quantos balões estão aparecendo aí na tela de vocês? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 balões que foram distribuídos igualmente para 3 crianças. Representa em desenho a nossa operação. O dividendo é a quantidade de balões que foram divididos ou distribuídos para estas crianças, que está representado aqui, ó, no divisor, que foi o número de crianças pelo qual os balões foram distribuídos, certo? Quando entregaram os balões, foram entregando um para você, um para você, um para você, não teve resto, né? Não sobrou nada. Mas aí qual foi a quantidade de balões para cada criança? Observa aí o quociente, que é o resultado dessa divisão. 9 dividido por 3 é igual a 3. 9 balões para 3 crianças é igual a 3 balões para cada criança. Foi fácil? Foi fácil. A gente vai compreendendo e colocando no papel, representando numericamente as quantidades. A multiplicação também tem suas partes, que são os termos da multiplicação. A multiplicação é a operação que a gente faz a adição, a soma de quantidades iguais, de quantidades que se repetem. E temos aqui 3 vezes 3 igual a 9. Já está a operação armada e efetuada. Os números que serão multiplicados, nós chamamos de fatores. Temos o fator multiplicador e temos o fator multiplicando. Já o resultado da multiplicação, nós chamamos de produto. Observem novamente essas crianças com os balões. Temos aí 3 crianças. E qual é a quantidade de balões que se repete? 3 mais 3 mais 3. Para a gente não fazer uma adição com 3 parcelas, porque isso poderia se repetir em uma outra situação que tivesse 10 vezes, 50 vezes. Imagine somar o mesmo número 50 vezes. Vai somando, somando, somando. Seria muito tempo ali dedicado para fazer essas adições, essas somas. Se fosse colocar no papel, seria bem extenso, não é? Então, a gente utiliza a multiplicação. Vamos lá. Por isso que é importante estudar a tabuada, hein, gente? Vamos estudar a tabuada. 3 mais 3. 6. Muito bem. E 6 mais 3? 9. Então, fazemos aqui uma continha de multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9. Foi fácil? Muito bem. Agora vamos aplicar, analisando uma situação, um probleminha aqui que temos para resolver. Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 42 crianças em 6 grupos. Temos uma afirmação, temos informações valiosas nessa primeira parte do probleminha, do enunciado. E a pergunta é: quantas crianças ficarão em cada grupo? Imagine a situação. Tem ali 42 crianças que querem participar de uma gincana que está sendo realizada e a organizadora diz: tem muita criança aqui. Vamos dividir as crianças, essa quantidade de crianças, em pequenos grupos. E temos a quantidade de grupos, são 6. Se diz dividir, tem aí já a palavra dividir. A gente já sabe qual é a operação que será utilizada. Qual é? A divisão. Muito bem. E aí a gente vai ter o resultado, né, para essa pergunta, a resposta para essa pergunta. Quantas crianças ficarão em cada grupo? Vamos resolver? 42 dividido por 6. 42 é a quantidade de crianças e 6 é a quantidade de grupos. Vamos lá, vamos armar.
42 dividido por 6. Observe o divisor. Qual é o número divisor aí? Que é o número pelo qual o dividendo, que é 42, será dividido. O número 6 é a quantidade de grupos. Então, vamos consultar a tabuada do 6. Vocês vão ver que, sabendo a tabuada, vai facilitar muito a vida da gente, quando for realizar essas operações. Observem a tabuada do 6 e observe agora qual é o primeiro número do dividendo. Temos o número 42, a gente vai dividir por parte. Então, 4 dá para dividir por 6? Não. O dividendo deve ser maior que o divisor. Então, 4 não dá para dividir por 6. Vai acrescentar o segundo número, que é o 2. 42 é maior ou menor que 6? É maior. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 42 ou se aproxima de 42? Vamos observar? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. O número 7 multiplicado por 6 é igual, né? 7 vezes 6 é igual a 42. Temos aí um resultado exato, né? Sem resto. Como é que a gente sabe disso? Faz uma subtração aqui, ó. 42 menos 42 igual a 0. Não teve resto. Quanto é 42 dividido por 6? 7. Já podemos encerrar aqui essa situação, esse problema, porque já obtivemos o resultado. Quantas crianças ficarão em cada grupo? Ficarão em cada grupo 7 crianças. Vamos complicar um pouquinho? Não, mas vamos resolver aqui, nada de complicação. Vamos resolver mais um probleminha. Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.448 livros. A livraria tem que enviar esta encomenda pelo correio. Porém, cada caixa comporta apenas 9 livros. Quantas caixas serão necessárias para enviar todos os livros? Observe que nesse enunciado tem uma pontuação. Você precisa ler e ler bem, certo? Prestando atenção na pontuação para você compreender o que está sendo falado. Quais são as informações que nós já temos e quais informações nós precisamos buscar, solucionar para resolver esse problema aqui. Então, temos informações bem importantes. Não esquece que só leitura não é somente lá em língua portuguesa. Isso também é língua portuguesa. Se você conseguir compreender o que lê, você vai ler qualquer texto, seja de ciências, de geografia, de história, tá? De língua portuguesa, que a gente explora mais os tipos de texto, né? E matemática também. Quando a gente lê, prestando atenção na pontuação, compreende bem direitinho, facilita o nosso raciocínio, a gente começa a criar estratégias novas ou modificar e dar o mesmo resultado. O importante é resolver o problema. Se você conseguir resolver de outra maneira, compartilha com a gente, tá bom? 2.448 dividido por 9. 2.448 é a quantidade de livros. E 9 é a quantidade de livros que cabe em cada caixa. Queremos descobrir, vamos descobrir aqui quantas caixas serão necessárias para embalar todos esses livros e eles seguirem seu destino. Vamos armar essa operação aqui. Primeiro, dividendo 2.448 dividido por 9, que é o divisor. Podemos ter um suporte aqui da tabuada do 9, do divisor. Observem o número 2.448. Qual é o primeiro número? 2. 2 dá para dividir por 9? Não, é menor que 9.
Então, a gente acrescenta mais um número. Ficou quanto agora? 24 é maior ou menor que 9? É maior. Então, podemos dividir. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 24? Olha aí. Não tem nenhum número. Mas tem um número que multiplicado por 9 se aproxima de 24. O resultado não pode passar, tá bom? Observem aí. É o número 2. 9 vezes 2 é igual a 18. Se fosse 3, teríamos 27 como resultado. 3 vezes 9, 27. 27 já é maior que 24. Não vai dar certo. Então, colocamos aqui no quociente o número 2. 2 vezes 9 é igual a 18. E a gente vai fazer uma subtração agora. 24 menos 18 é igual a quanto? Ou de 18 para chegar em 24, falta quanto? 18, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, de 18 para 24, 24 menos 18 é igual a 6. Não encerrou a operação, porque ainda temos números aqui no dividendo. Vamos lá? A gente baixa o número 4, que é o próximo número. E temos agora 64 para dividir por 9. Tem algum número multiplicado por 9 que é igual a 64? Ou que se aproxima de 64? Tem, chega bem pertinho, ó. O 7. 9 vezes 7 é igual a 63. 7 vezes 9 é igual a 63. Faremos aqui uma subtração também, para saber se resta. E que vai ter resto, ó. 64 menos 63. Eu tenho 64, tiro 63, resta 1. Encerrou a conta? Não, temos aqui ainda o número 8, que vai ser acrescentado, ó. E temos agora 18 para dividir para 9. 18 dividido por 9 é igual a quanto? Tem algum número na tabuada do 9 que multiplicado por 9 é igual a 18? Observem. Tem sim. O 2. 2 vezes 9 é igual a 18. Vamos fazer essa subtração aqui. 18 menos 18 é igual a 0. Já temos resposta para a pergunta. Solucionamos esse probleminha. Olha a coisa boa. 2.448 dividido por 9 é igual a 272. Isso. A pergunta é: quantas caixas serão necessárias para enviar todos os livros? Serão necessárias 272 caixas para enviar todos os livros. E aí vai tudo embaladinho, segue seu destino para quem encomendou. Temos mais uma situação, problema para resolver. Assim como solucionamos os demais, esse vai ser fácil. Presta atenção ao enunciado. Vamos ler? Isabela ganhou 25 sacos de pirulito com 50 pirulitos cada saco. E distribuiu 634 pirulitos entre os colegas da rua e guardou o restante. Quantos pirulitos ela ganhou e quantos restaram? Essa pergunta quer saber de duas informações. A primeira parte da pergunta diz assim: quantos pirulitos ela ganhou? Como é que a gente vai saber? Observa a primeira parte do enunciado. Isabela ganhou 25 sacos de pirulito e cada saco de pirulito vem 50 pirulitos. Então, 50 mais 50 mais 50 mais 50, 25 vezes. Se é uma quantidade que se repete várias vezes, qual é a operação que a gente vai utilizar aqui? A multiplicação. Muito bem. Porque imagina a gente somar 50, 25 vezes. 50 vai, o caderno de vocês nem vai dar, se for por linha por linha. E tem uma segunda informação também para a gente responder. Dessa quantidade que ela tem de pirulitos, ela distribuiu, ela deu
634. Qual é a operação? De tirar do que ela tinha para distribuir. É uma subtração. Foi tirada da quantidade que ela tinha, que a gente vai descobrir. Então, são duas operações. A primeira operação é uma multiplicação. E depois tem uma subtração. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai multiplicar 25 vezes 50. E depois, a gente vai pegar o resultado que a gente ainda não sabe, por isso que está essa interrogação. Quando a gente descobrir, a gente coloca aí, substitui a interrogação pela quantidade que a gente já descobriu na primeira operação, vai subtrair pela quantidade que ela distribuiu, que ela deu aos colegas, a quantidade de pirulitos, e vai ter o resultado. Vamos armar nossa conta aqui de multiplicação de vezes. 25 vezes 50. Lembram que unidade fica abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, se tivesse centena abaixo de centena. Vamos resolver primeiro aqui as unidades. 0 vezes 5. Olha a dica. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 vezes 5 é 0. E 0 vezes 2? 0. Agora, vamos multiplicar as dezenas. Precisamos da tabuada do número 5. A tabuada, qual é o resultado de 5 vezes 5? Observa. 25. 2 dezenas e 5 unidades. Nós colocamos 5 aqui da unidade e vamos deixar a dezena junto com a dezena. Vamos multiplicar agora 5 vezes 2. Quanto é 5 vezes 2? Olha a tabuada. 5 vezes 2 é igual a 10. Mas a gente precisa somar com os dois que estão lá na dezena também. 10 mais 2. 10, 11, 12. Vamos escrever aqui o 12. E agora? Temos duas parcelas, né? Que são esses resultados da multiplicação. Para a gente ter o resultado, a gente vai fazer essa soma. 0. Primeiro somar a unidade, não tem unidade na segunda parcela, a gente repete aqui o 0. Na dezena, 0 mais 5, igual a 5. Na centena, temos o 2. E na unidade de milhar, 1. Então, a gente tem já o resultado de 50 vezes 25, ou 25 vezes 50, é igual a 1.250. Já temos o resultado. Portanto, não vamos precisar mais dessa interrogação, porque já foi descoberto o valor que a gente não conhecia, não sabia ainda. A resposta da primeira parte da pergunta é: ela ganhou 1.250 pirulitos. Perguntou quantos pirulitos ela ganhou e já temos aí a resposta. Vamos substituir essa interrogação, porque era um número desconhecido, era um número que a gente ainda não sabia, e agora a gente já tem o resultado. 1.250 é a quantidade de pirulitos que ela tem ao todo, e ela deu 634 pirulitos aos colegas da rua. Vamos fazer agora uma subtração. Vamos armar. 1.250 menos 634. Vamos resolver as unidades. 0 menos 4. Tem como? Não. A gente vai fazer o seguinte, vai pedir emprestado a dezena. Vamos pedir uma dezena ao número 5, que é o número que está na ordem das dezenas. Se eu tiro uma dezena, eu vou ficar com menos 1. Então, 5 menos 1, porque tirei, fica 4. E a gente empresta aqui uma dezena, traz uma dezena. Fica agora 10 menos 4. É possível de 10 tirar 4? De 0 tirar 4 não é possível, mas de 10 pirulitos eu tiro 4. Eu fico com quantos? Com 6. Mas a conta não terminou, não. Agora, vamos resolver a ordem das dezenas. De 3 para chegar em 4, falta quanto? Ou de 4 eu tiro 3. Ou de 4 eu tiro 3. Resta 1. Muito bem, tá fácil. E agora essa centena? De 2 eu posso
tirar 6? Eu tenho 2 pirulitos. Eu tenho como dar 2 pirulitos a 6 pessoas? Não. Então, vamos pedir aqui uma centena da unidade de milhar. Vamos lá? Vamos resolver essas centenas. Fica 0. E agora, 12 menos 6 é igual a 6. De 12 eu tiro 6. Fico com 6. Já temos o resultado da subtração? Temos. Como é que se lê? 616. 1.250 menos 634 é igual a 616. Podemos agora ter a resposta completa para a pergunta desse probleminha. O que queriam saber? Ela ganhou 1.250 pirulitos e restaram para ela 616, porque 634 ela deu aos coleguinhas. Foi fácil? Agora tem uns probleminhas para vocês resolverem aí, como atividade, um exercício para aplicar o conhecimento que tivemos hoje. Capricha, resolve. Se tiver dúvida, pergunta, combinado? Envia a foto da atividade para o grupo da turma e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Muita paz, muita saúde, muito amor para todos nós. Um beijão!